5 venenos que matam líderes. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, versículo 38 diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal. Lembra disso aqui? Ele estava voltando a qual lugar? Gilgal. Havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E ele disse para o seu moço: põe a panela grande, ali o lume, e faça um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar as ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintídeas, e veio e cortou-as na panela do caldo, porque as não a conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: traga, pois, aqui farinha. E deitou a farinha na panela e disse: tirai agora, e pode dar de comer para o povo. Então não havia mais mal nenhum na panela, não havia mais veneno na panela. Queridos, esse texto, com essa história bem conhecida nossa, ele nos conta que alguns discípulos dos profetas, alguns aprendizes de profetas, estavam preparando uma comida para um momento de fome. Essa comida foi preparada com algumas plantas, algumas ervas. E de repente alguém, quando eu acredito, coloca um pouco daquele caldo, daquela comida na boca, verifica que aquilo era veneno. E quando vê que era veneno, na mesma hora dá um grito e diz: homem de Deus, tem veneno aqui nessa panela. Foi um grito de alerta para que esses outros líderes que estavam ali, eles ficassem atentos para não comer aquele caldo feito com aquelas ervas, porque isso poderia matar a vida deles. Esses homens aqui eram líderes, aprendizes de profeta. Eles estavam numa escola aprendendo, sendo treinados. E sendo treinados, no momento do treinamento, eles começam a sentir fome. Alguém vai falar: estamos com fome. E então decidiram preparar lá esse caldo com as ervas. Líderes sentem fome. Quem é chamado, está exercendo um ministério, uma liderança, tem fome. E tem fome de quê? Normalmente líderes têm fome de crescer. Líderes têm fome de ter resultados. Líderes têm fome de ter um trabalho relevante, que abençoa vidas, que traz resultado para a vida das pessoas. Essas são as fomes que se manifestam na vida de líderes. Líderes têm fome disso, gente. Se você é um líder, com certeza você está doido para experimentar crescimento naquilo que você lidera. Você está aqui nessa manhã, nesse café de pastores, de treinamento, porque você quer ser alimentado, para você experimentar resultado naquilo que você recebeu como um chamado de Deus, para o seu ministério, para aquilo que você trabalha, para aquilo que você realiza. Você está com fome de crescer. Era o que esses camaradas aqui, eles estavam. Uma fome violenta. O problema, gente, é que no meio da fome de crescer e de buscar resultados, nós podemos correr o risco de comer veneno que vai matar a nossa liderança.
O problema é que nessa fome de querer experimentar coisas que serão relevantes no ministério, no chamado que eu estou exercendo, isso pode acabar matando de vez minha liderança, matando a minha vida de servo de Deus, matando o meu relacionamento com Deus, que é mais importante do que qualquer tipo de liderança. O que mata, gente, o líder não é a fome, e sim o veneno que a fome faz o cara comer alguma coisa. O veneno mata mais do que a fome. E se o veneno mata, quais venenos que podem me matar? É isso que eu quero compartilhar nessa manhã. Quais os venenos que podem matar um líder? Primeiro veneno que Deus colocou aqui no meu coração para compartilhar com os irmãos é a falta de propósito. Líderes têm fome de crescer, têm fome de resultado, têm fome de ter um ministério relevante, um trabalho relevante, mas se não tiver propósito, ele vai rodar e morrer na areia. Porque não tem propósito, quer resultado, mas sem propósito. Quer ser relevante, mas sem propósito definido. Quer resultado, mas sem entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Gilgal significa lugar de círculos. Gilgal significa lugar de voltas. E existem líderes que eles estão envenenando o seu relacionamento com Deus e a sua própria liderança, porque eles estão rodando em círculo em função de não ter propósito definido ainda. Não sabem o que querem. Não entenderam o que Deus quer da sua própria vida. Literalmente estão andando em círculo. E por andar em círculo, uma hora cansa, uma hora acha que Deus, ele se afastou, que Deus abençoa todo mundo menos ele. Por andar em círculo, acha que Deus faz milagre para abençoar todo mundo menos ele, mas não tem nada a ver com Deus abençoar um e não abençoar outro. O que tem a ver é você estar fora de um propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, especial para a sua vida. Não tem como um líder alcançar resultado fora do propósito. É impressionante como líderes na vontade, na fome, com fome de querer crescer, eles acabam mudando toda hora, tudo. Você sabe, uma das coisas que um líder ele faz é ajustar uma estratégia, é ajustar o seu modelo de trabalho, é ajustar a estratégia para alcançar o propósito, mas ele não muda de propósito. Constantemente nós estamos ajustando. Ajustar alguma coisa é diferente de você mudar de propósito. Tem líderes que estão morrendo porque eles mudam toda hora, eles não sabem o que querem da vida. E porque acabam não sabendo o que quer, acaba pegando tudo, todas as oportunidades que aparecem, ele sai pegando. Não avalia nada. Ele, porque não entendeu o propósito, ele sai qualquer coisa que acende aqui, ele fala, é isso que Deus quer para mim agora. Aí acendeu outra luz aqui, ele fala, é isso que Deus quer para mim agora. Aí acendeu uma outra luz ali, ele fala, é isso. E aí ele fica rodando em ciclo, uma hora é para cá, outra hora é para cá, outra hora é para cá, outra hora é para cá. E os anos estão se passando e você não saiu do lugar. Isso está matando você, porque é um veneno que mata líderes, é a falta de propósito. Um veneno que mata líderes é a falta de propósito. Sabe uma coisa que eu tenho visto aqui matar muitos líderes?
Eu tenho visto líderes que eles não conseguem discernir e entender o propósito de Deus para a sua vida e acabam fazendo coisas que não tem nada a ver com o que Deus falou para fazer, e eles se arrebentam, se machucam. Vou dar um exemplo prático. Na Conlisul eu vou falar mais sobre isso. Vou dar um exemplozinho. Como nós temos dado muito suporte para pastores, ajudado muitos pastores no Brasil, o que eu tenho visto de pastor morrendo, a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, porque ele errou aqui nessa hora do propósito, é muito, mas é muito. E errou em quê? Existem líderes que eles foram chamados para serem excelentes ajudadores. Pastores que foram chamados para ser um excelente pastor auxiliar, um excelente pastor que ajuda o camarada que tem uma visão grande, que está ali. Ele é o cara que encaixa junto, encaixa um com o outro, porque o cara que tem uma visão grande, normalmente não é o cara que ele consegue ter disposição para executar, que aquele pastor auxiliar tem. Aí o cara não entende o propósito de Deus, e ele um dia ele fala assim: eu quero ser esse pastor que vai ser o pastor principal, eu quero ser esse cara. Ele não entendeu o propósito de Deus para a vida dele, e ele vai lá e inicia uma igreja e um ministério próprio, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando chega no 4º ano, no 5º ano, ele começa a pipocar e a dar problema. Ele começa a pipocar e dar problema com a família, ele começa a pipocar e dar problema porque ele não aguenta o peso, ele não aguenta o fardo, ele começa... E isso não está matando só a liderança, isso está matando a vida do cara com Deus. É por isso que você tem aí milhares e milhares de pastores desviados, afastados, sem relacionamento e sem vida com Jesus. Porque tomaram o veneno de não entender o propósito. O cara era para estar arrebentando a boca do balão, bem. Mas foi arrumar moda, inventar ideia. E tomou um veneno. E esse veneno está matando muitos. Segundo tipo de veneno que mata líderes: a falta de equilíbrio emocional, o descontrole. Normalmente uma coisa vem seguida da outra. O camarada que está sem propósito, ele é um cara que ele não tem muito equilíbrio emocional, não tem muito controle, e aí ele acaba, em todas as circunstâncias que envolvem a sua liderança, ele acaba agindo por impulso, age sem pensar, fala sem pensar, sai agredindo a si mesmo, as pessoas que fazem parte da sua família, as pessoas que estão à sua volta na liderança. Ele é completamente desequilibrado, e isso está matando o ministério de muitos líderes. Essa falta de controle está matando pessoas que tinham tudo para ser um sucesso, para a glória de Deus, liderando, porque não conseguem controlar e dominar os seus impulsos, as suas emoções. Ele vai matando a sua liderança. Vai matando a liderança, porque as pessoas que estão à volta, elas não vão seguir uma pessoa desequilibrada, elas não vão durante muito tempo confiar na voz de um líder que ele é desequilibrado, ele é inconstante, ele é meio que doido da cabeça. Como é que alguém vai seguir durante muito tempo alguém assim? Uma hora as pessoas falam assim: eu não vou seguir, esse cara é doido demais. Durante um tempo elas seguem, mas depois elas falam: não dá. E isso acaba matando, porque a pessoa, ela fala: puxa vida, porque todo líder, ele precisa de influenciar alguém, precisa de ter alguém onde ele vai conduzir, liderar e influenciar. Então, se eu não tenho ninguém que eu consigo influenciar durante muito tempo, isso começa a me matar, eu mesmo começo a morrer, e falo: meu Deus, o que está acontecendo comigo?
E aí o cara começa a morrer na sua vida espiritual. Não só na sua liderança, ele começa a morrer no seu relacionamento com Deus, porque ele acha: eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu não sirvo para nada mesmo, está vendo? Eu não consigo. Mas o problema não é eu não consigo. O problema é o veneno do desequilíbrio. O problema é tomar o veneno do descontrole emocional. Existem líderes que eles tomam um veneno do descontrole emocional e não têm paciência com a hora certa para as coisas acontecerem. Porque são movidos demais pelo impulso, eles não sabem a hora certa de acontecer as coisas. E aí tudo na vida do cara é movido por impulso, é impulso, bateu, deu na telha, puf, deu na telha, puf, deu na telha, impulso, impulso. Isso vai arrebentando com a vida de um líder. Isso acaba com a vida de um líder, porque ele vai tomando decisões e atitudes que prejudicam o seu projeto e o seu trabalho como líder. Um exemplo desse que nós temos na Bíblia, dentre vários, é Esaú, que ele estava completamente descontrolado por fome. Descontrolado por fome, chegou do campo depois de trabalhar muito e estava desesperado por fome, e seu irmão prepara para ele um prato de lentilhas. Aquele era o veneno que fez ele comer e perder a primogenitura, porque estava com fome. Líderes que estão morrendo por causa do veneno são líderes que estão com fome. Fome de crescer, fome de ver o Deus agir, fome de resultado, fome de ter ministério relevante. Só que essa fome, ela não pode me fazer agir de maneira precipitada. Essa fome não pode me fazer cometer o mesmo erro que Esaú cometeu, de não pensar na consequência. Você está com fome de crescer? Eu também estou. Você está com fome de ver resultado? Eu também estou. Mas cada decisão que nós vamos tomar, nós que somos líderes, precisamos medir qual é a consequência dessa decisão. Existem líderes que estão criando problemas seríssimos para a sua vida, porque não estão tendo paciência. E o problema de um líder que come esse veneno é que ele não está comendo esse veneno sozinho. É uma panela onde tem um grupo que vai comer. E normalmente esse grupo que vai comer o veneno dessa panela é a família. E a família toda paga o preço, porque um líder comeu veneno. A família inteira de um pastor paga um preço se ele comer um veneno. É preciso termos controles, dominar as nossas emoções para poder não acabar e não destruir a nossa própria vida. Por favor, fala para o vizinho que está do seu lado: tenha cuidado para não destruir sua própria vida. E para isso eu preciso de quê? Dominar as minhas emoções, os meus impulsos, mesmo estando com fome. Terceiro veneno que destrói líderes é o veneno das conexões erradas. Gente, existem relacionamentos que são um veneno para a sua liderança. Existem relacionamentos que são um veneno para a sua fé e para o seu relacionamento com Deus. E você precisa ter discernimento e aprender a identificar isso. Porque uma conexão errada, ela pode afundar o ministério de um homem que tem chamado. Uma conexão errada, ela pode afundar o ministério de uma mulher que tem um chamado. Uma conexão errada. Uma conexão errada, ela pode fazer a sua vida
do dia para a noite saltar. Uma conexão certa pode fazer a sua vida do dia para a noite saltar. Uma conexão errada, ela pode fazer a sua liderança do dia para a noite morrer. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Existem pessoas que elas são usadas, literalmente usadas por Satanás, para colocar veneno nos nossos ouvidos, para colocar veneno no nosso coração, matar a chama da nossa liderança, a chama do chamado, matar a chama do serviço ao reino de Deus. Existem pessoas que têm estoque de veneno na sua vida e elas param para conversar com você, e uma palavra é um veneno que, se entrar no seu coração, em um dia mata uma vida que estava toda empolgada e apaixonada e querendo servir e querendo trabalhar e querendo dar sua vida na obra e querendo dar na causa e querendo trabalhar. Eu preciso avaliar quais são as conexões que eu estou tendo hoje, quem são as pessoas que hoje eu me relaciono. Isso me faz eu crescer mais na liderança, eu estar mais apaixonado por Jesus, eu pensar em trabalhar mais ainda pela obra, eu pensar em me doar mais. Ou todas as vezes que eu estou com essa conexão, eu saio com uma pulga atrás da orelha. Toda vez que eu estou com essas conexões, eu fico desanimado de trabalhar na obra. Toda vez que eu estou com essas conexões, eu fico desanimado de vir para os cultos, eu fico desanimado de querer discipular gente, eu fico desanimado de fazer as coisas por Deus. Pensa se você não está recebendo veneno. Veneno, alguém tem que gritar para você e dizer: meu irmão, tem morte na panela, isso é veneno, isso está te matando, você não está vendo que isso está te matando? Conexões erradas. Provérbios capítulo 22, verso 4 diz: Não acompanhe o iracundo e nem ande com um homem colérico, para que não aprenda suas veredas e isso se torne um laço para a sua alma. E isso não se torne um laço para a tua alma. Provérbios 24, verso 21 e 22 diz: Teme ao Senhor, filho meu, e tema também ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles quem conhecerá? Provérbios 13, verso 20 diz: Anda com sábio e será sábio, mas o companheiro de tolo será afligido. Talvez você está passando uma luta danada, porque você está se alimentando de veneno. Você está perdendo as forças de liderar, parece que está minando, você chega desanimado para qualquer coisa que envolve o reino de Deus, a obra de Deus, coisa que Deus chamou um dia para você se envolver, é porque você está recebendo veneno. E existe uma maneira simples de avaliar isso, que é o seguinte: eu tenho dois tipos de relacionamento, dois amigos. O meu amigo do lado direito, se eu paro para conversar com ele, fico junto com ele, cara, isso aqui me anima, me motiva. Gente, vamos conversar uma coisa aqui. Tem gente que você para conversar com elas, tem pessoas que você para conversar com elas, e essas pessoas, elas são, cara, os caras falam só de crescimento, de fé, de aleluia, servir a Jesus. Rapaz, ouvi uma palavra poderosa e tal. E aí você começa a conversar com esses caras, eles estão crescendo assim. E parece que quando você começa a conversar com eles, você vai crescendo junto. Você está dando a mão assim, ó, cara, que legal, bom demais conversar. Tem gente que é assim, não tem? Agora tem gente que você começa a conversar e ela é tão para baixo, e ela começa a falar tanta coisa para baixo, e ela começa a querer puxar você para estar no mesmo nível que ela. Baixar. E quando você sai, você fala: cara, que isso, rapaz, meu Deus do céu. Você estava bem, do dia para a noite uma pessoa mudou. Estava bem, do dia para a noite mudou o cara.
Do dia para a noite, aquele ânimo sumiu, foi embora. Aquela vontade de trabalhar na obra desapareceu. Aquela paixão que é do dia para a noite. É a conexão. Então é fácil, não é difícil. Gente, olha só. Pensa aqui comigo, aqui é fácil, não é difícil você discernir. Se esse cara aqui, eu converso com ele, fico cada vez mais motivado, apaixonado para Jesus, para cima, eu vou ficar com esse cara todo dia. E esse cara aqui me puxa para baixo, eu vou falar para ele: paz do Senhor, querido, Deus te abençoe. Passa batida, aleluia. Fala para o vizinho que está do seu lado: seja para cima, que eu fico perto de você. Seja para baixo, e eu passo longe de você. Rapaz, é tão bom ser para cima que quando você é para cima, olha só, eu vou dar. Quantos querem um segredo para de vez em quando ganhar uns almoços aí? Diga aleluia. Seja para cima, irmão. Toda hora alguém quer almoçar com você. Pô, pastor, quero almoçar com você. Pastor, puxa vida. Pastor, vamos lá. Rapaz, de vez em quando você ganha uns almoços aí, porque é bom. Os caras gostam de ficar aí. Eu falo: poxa, como é bom ser para cima. Aleluia. Agora, se é um cara para baixo, alguém vai te chamar para almoçar? Vai nada, meu filho. O quarto veneno que mata líderes é o cansaço e o desânimo que foi gerado pelas lutas. Existem líderes que sofreram tanto que o sofrimento foi acumulando. E todos os sofrimentos do passado, com mais os sofrimentos que o cara vem trazendo hoje, vem acontecendo hoje na vida dele, esses sofrimentos e essas dores se tornaram um veneno. E a liderança desse camarada está morrendo. Porque tem sido um acúmulo de coisas. São muitas dores no meio da trajetória. São muitas dores que machucaram no meio da caminhada, dores que vieram através de traições, várias vezes sendo traído, muitas decepções com pessoa que acreditou, e essas pessoas não corresponderam o tanto que você acreditou, muitas e muitas pressões porque enfrentou lutas sozinho e não tinha mais ninguém para ajudar, parece que é você segurando aquele peso do piano sozinho. E isso vem acumulando já há alguns anos, e aí chega uma hora que isso se torna um veneno para matar o líder, porque ele fala: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. As lutas e o cansaço. Elias, ele quase foi morto por esse veneno, quando ele vem enfrentando uma série de lutas, confronta Acabe, e depois que confronta Acabe, luta contra 450 profetas de Baal, depois que luta aquela pressão espiritual toda, ele tem vitória, mas foi luta, e chega uma hora em que Deus vai lá e fala para ele se esconder, depois ele liberar uma profecia, uma palavra, e agora Elias começa então a ser envenenado pela sua própria alma, porque é a nossa alma que carrega o peso das decepções, dores, traições, frustrações. Se a minha própria alma começa a me envenenar, é um perigo. Eu senti vontade de chutar o balde, largar tudo e morrer. Foi o que aconteceu com Elias. Foi o que aconteceu com Elias. Ele estava literalmente a ponto de chutar o balde, largar tudo. Ele mesmo disse para Deus: Deus, dá cabo logo na minha vida, resolve essa história, eu acabo com a minha vida. Foi o veneno da alma, em função das lutas e pressões. Veneno da alma. Será que a sua alma está envenenando a você mesmo?
Será que a sua alma, ela está acumulada com tantas coisas que aconteceram que ela mesma te envenena e está acabando com a sua liderança aos poucos? Porque quando a nossa alma começa a nos envenenar, isso é um estágio perigoso da vida de um líder. É um estágio perigoso. O que Elias faz? Elias, para vencer isso, ele dá ouvidos à voz de Deus, quando vai conversar com ele na caverna e pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias sai e vem aqui para o lado de fora. Todas as vezes que a nossa alma está tentando nos envenenar, Deus cria uma oportunidade para falar conosco e nos dá o antídoto, o remédio certo para poder eliminar o veneno e voltar a ser quem nós éramos, e estar com a alma pura, sem nos envenenar, porque a alma precisa nos fortalecer e não nos desanimar. E eu acredito que é por isso que muitos de vocês Deus trouxe aqui hoje, para te dar o antídoto certo, para sua alma não matar você mesmo. Quando Elias obedece, Deus fala: vem aqui, sai, vem para o lado de fora. E quando ele chega lá, Deus dá uma ordem para Elias e fala: Elias, vai lá, volta pelo caminho de onde você, vai lá e unge Jeú, vai lá. Deus estava falando para Elias: Elias, volta a fazer tudo o que você fazia no melhor tempo seu como líder. Volta a se envolver da maneira. O que Deus estava querendo fazer é: traz para a sua alma a lembrança das coisas maravilhosas que eu já realizei através da sua vida, e não das lutas e pressões que você tem passado, mas traz a memória para a sua alma. Querido pastor e querido líder, você já sofreu muito no meio dessa caminhada, e eu sei, porque não tem para onde correr, eu também passo isso. Mas posso falar uma coisa que é muito verdade? Você já viu muito milagre de Deus acontecer através das suas mãos. Você já viu Deus salvar muitas vidas através da unção que Ele colocou na sua vida. Você já viu muita coisa acontecer, Deus abençoando muita gente com uma oração que você fez. E aí o que é preciso fazer é trazer a memória para a sua alma isso, e fortalecer a sua alma com esse antídoto e não com veneno. Eu fiz uma ministração no domingo agora, falando sobre as doenças da alma. No Salmo 103, Davi tem uma conversa com a sua alma. Chega um momento que nós precisamos, como líderes, ter uma conversa com a nossa alma. É aquela conversa que você precisa ter com você mesmo. Você tem que trancar dentro do seu quarto e falar com você: Bruno, para de esquecer, para de ficar lembrando dessas coisas, dessas porcarias que aconteceram, e começa a se lembrar. Se esquece das porcarias e se lembra das coisas maravilhosas que Deus já fez. Olha o que Deus tem feito, olha o que Deus tem dado de livramento, olha quem Deus tem levantado para você. Você teve gente ingrata, você teve gente ruim, você teve gente complicada, mas olha, Deus está mandando gente boa, Deus está colocando gente que é nota 1000 do seu lado, Deus está enviando gente nova, Deus está fazendo as coisas acontecer. Conversa com a sua alma. Aleluia. Isso vai me ajudar a vencer esse veneno. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Paulo, ele faz uma declaração muito forte. Ele diz o seguinte: pois sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia. Era uma conversa que ele estava tendo com a sua alma. Quando ele faz uma declaração dessa, ele está dizendo:
Pode vir o que for, perseguição, luta, afronta, pode passar decepção, pode vir injúria, pode vir o que vier, é aí mesmo que eu vou estar mais forte. Esse veneno do inferno não vai me desanimar, esse veneno não vai neutralizar a liderança, o chamado que Deus tem na minha vida, esse veneno não vai matar o meu chamado, é agora mesmo que eu estou mais forte do que nunca, aleluia. Irmão, eu procuro fazer isso. Quando as coisas estão apertadas, é agora mesmo que eu vou para cima. Pensa numa coisa doida. Nós precisamos fazer isso. Você precisa reagir, querido líder, a esse desânimo, a esse cansaço. Não deixe esse desânimo e esse cansaço ser um veneno que vai matar a sua liderança e matar a sua fé em Deus. Não deixe. A nossa alma, que é responsável por nossas decisões, sentimentos, emoções, elas determinam como que vai ser a nossa trajetória. E se eu aprendo a lidar com essas situações de desânimo que tenta se instalar na minha alma, combatendo elas da maneira certa, é igual no corpo físico, eu começo a criar anticorpos. Existem certas doenças que elas não nos atingem, porque o nosso organismo já criou o quê? Já criou anticorpos. Então o vírus tenta entrar, mas a doença ela não se manifesta, porque os anticorpos que o nosso organismo criou, devora o vírus. À medida que eu vou aprendendo a lidar com as pressões, lutas, adversidades, perseguições, traições, afrontas, eu vou sabendo lidar, eu vou desenvolvendo na minha alma anticorpos. E é por isso que Paulo disse, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Ele começou a desenvolver os anticorpos para isso. Quanto mais pressão vinha para a vida de Paulo, mais o cara trabalhava. Quanto mais perseguição vinha, mais ele pregava Jesus. Quanto mais chibatada ele tomava, mais glória a Deus ele dava. Anticorpos. O provérbio diz, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então eu preciso desenvolver os anticorpos dizendo, não vou desistir, não vou chutar o balde, não vou entregar os pontos, não vou ser ingrato, não vou deixar de cumprir o que Deus me chamou para cumprir, não adianta, não vou, e todos os dias você tem que fazer isso. E o quinto veneno que mata líderes, eu não poderia deixar de falar sobre esse veneno, é o veneno do pecado. Irmãos, é impressionante como existem líderes com um chamado lindo, com tudo para ter um ministério relevante e com resultados, mas não conseguem se desvencilhar do pecado, e principalmente os pecados na área sexual. São pessoas que têm um chamado, exercem liderança, mas não conseguem se desvencilhar. E todas as vezes que estão para romper, todas as vezes que estão para crescer, parece que a questão dos pecados sexuais salta na sua frente. E aí o cara acaba deixando se levar pelos pecados sexuais. A pornografia hoje ela está a ponto de um dedo no celular. Ela está a ponto de um dedo no controle de uma televisão. E isso hoje tem sido um dos maiores venenos que estão destruindo líderes homens e líderes mulheres. Nós ajudamos pastores, muitos pastores no Brasil, e é impressionante o que nós ouvimos de história de pessoas chamadas por Deus que estão aprisionadas na pornografia. Isso está matando a liderança de uma pessoa que tem tudo para dar muito fruto. Precisamos vencer o veneno do pecado, gente, porque não está matando
apenas líderes, está matando o relacionamento com Deus, que é mais importante do que qualquer tipo de resultado na liderança. O veneno do pecado, que envolve pecados de sentimentos, como mágoa, ressentimento, são líderes que estão com esse veneno dentro de si. Gente que não consegue esquecer o que lhe fizeram, estão magoadas e ressentidas ao extremo, e isso é um peso, porque alguém fez algo retribuindo o bem que eu fiz me retribuiu com mal, pastor. Alguém que eu cuidei anos, e essa pessoa agora ela vira para mim, vira as costas e ainda me ataca, e isso é um peso para mim. Não deve ser assim, porque isso é um veneno. Eu já falei aqui algumas vezes e eu vou repetir, que quando o coração se fecha, a unção acaba. Existem líderes que a unção secou, porque o coração se fechou, em função de alguém que te magoou, te traiu e te machucou. E nós precisamos desenvolver anticorpos com relação a isso também, gente. Porque quem lidera está investindo em vidas. Quem lidera, não existe liderança se não for investimento na vida das pessoas. Nós não lideramos uma máquina, nós não lideramos nós lideramos pessoas. E liderança, que é liderança, ela é feita com amor, ela é feita com vontade, ela é feita com espontaneidade, ela é feita com desprendimento. Então você vai dar tudo de si. Você quer liderar, você vai dar tudo de si para os outros. E não tem como você não sofrer decepção, traição. Aí eu preciso desenvolver os anticorpos para poder isso não se tornar um pecado, o pecado da amargura, e virar um veneno para a minha vida. E como é que eu faço para desenvolver esses anticorpos, pastor? Eu preciso desenvolver o hábito de zerar a conta todos os dias à noite, quando eu vou dormir, conta zerada. Fala para o vizinho que está do seu lado, zera a conta, irmão. Fala para ele assim, ninguém te deve nada. Sabe por quê? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Escuta só aqui, isso aqui é interessante, é segredo poderoso para você. Nesse texto de 2 Coríntios 12:10, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Sabe por que ninguém me deve nada? Porque tudo que eu fiz e faço por eles, eu faço e fiz por amor a Cristo. Por amor a Cristo, ninguém me deve nada. Você não me deve nada, ninguém me deve nada. O que eu fiz e faço é por amor a Cristo. Uau. Fala para o vizinho que está do seu lado, vai dormir leve, filho. Leve. Não fica pensando, estão me devendo, porque eu fiz, eu vou dormir leve. Agora eu já contei para vocês aqui, teve um ano do meu ministério, uma fase do meu ministério, que eu fiquei 1 ano dormindo pesado. E aí eu aprendi. Já sofri várias outras afrontas, traições e decepções. E eu aprendi que alguns anos atrás eu fiquei 1 ano com o coração fechado e pagando um preço por causa disso. Então eu não permito mais nenhum sentimento de mágoa, rancor ou amargura brotar no meu coração. Zero a conta. Zero a conta. Oh, meu irmão, quando nós não conseguimos liberar perdão para alguém nos feriu, é nós que estamos tomando o veneno. Já ouvi o pastor Josué Gonçalves dizer em uma de suas ministrações que você não perdoar uma pessoa é como se você estivesse dando veneno para ela, esperando, você estivesse tomando veneno você mesmo, esperando que aquela pessoa morra. Você não perdoar alguém é como se você estivesse tomando o veneno e esperando que o outro morra.
Quem vai morrer é você. Então, para você ficar bem, zera a conta. Zera a conta. Senão isso vai matar a sua liderança. Outro tipo de pecado é o pecado do orgulho. Existem líderes que estão morrendo porque são orgulhosos demais. Provérbios 16, verso 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Existem líderes que estão morrendo porque são orgulhosos demais, são altivos, soberbos e nunca querem aprender nada com ninguém, porque já sabem tudo. Nunca querem pedir ajuda a ninguém, porque conhecem de tudo. Nunca querem pedir conselho a ninguém, porque já tem experiência de tudo. Estão morrendo. Eu acho que eu já contei aqui para vocês que eu fui ministrar há uns meses atrás, foi esse ano, em uma Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Goiânia, uma catedral lá, para umas 2.000 pessoas. E aí eu fui ministrar sobre células e sobre discipulado na Assembleia de Deus do Campo de Madureira. Fala, uau! Você imagina como é que eu já fui ali, né? Puxa vida, Assembleia de Deus, Campo de Madureira, falar de célula. Mas me chamaram, falei, eu vou lá. Irmãos, quando chegou lá, eu preguei tudo que eu prego aqui, ensinei da maneira que eu ensino aqui. E quando acabei de dar umas 4 ministrações que eu fiz, o pastor da igreja, um velhinho de quase 70 anos, ele pegou o microfone e falou para a igreja: irmãos, o que esse pastor está trazendo aqui é uma revelação de Deus para o nosso tempo. O que esse pastor está fazendo aqui, trazendo para nós, é uma revelação de Deus que nós precisamos aprender. E eu queria pedir para ele orar pela minha vida, para que essa unção que está sobre ele venha sobre a nossa igreja. Eu falei, que é isso, meu Deus? Eu fiquei com vergonha. Eu falei, o senhor que tem que orar por mim. E no final eu fiz isso. Depois que eu orei por eles pela igreja, eu falei assim, eu queria orar, porque eu quero chegar com 70 anos da maneira como o senhor está aí, com coração de aprendiz, com coração quebrantado. E eu ajoelhei, eu falei, eu quero essa unção que o senhor tem na minha vida, porque eu não quero envelhecer e ficar bobo, e ficar orgulhoso, e não querer aprender nada com ninguém. Porque tem líderes que estão morrendo porque eles não querem aprender nada, acham que sabem tudo. Pastor, eu identifiquei alguns venenos que estão na minha panela, está aqui sondando a minha liderança. Identificou? Fala, ai, só isso. Ai. Tá, e como é que eu faço para poder me livrar desse veneno? Está aqui no texto. Diz o seguinte: capítulo 4, versículo 38. Aqui diz o seguinte, versículo 40: assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo: homem de Deus, tem morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: traz aqui a farinha. E deitou a farinha na panela. A primeira coisa que ele fez é, quando ele viu que tinha veneno, ele gritou: homem de Deus! Quer salvar a sua liderança porque você está no meio de uma panela envenenada? A primeira coisa, peça ajuda a um homem de Deus que você reconheça na sua caminhada ministerial. Existe um homem de Deus que você pode se aproximar dele e pedir ajuda. Talvez a sua liderança esteja morrendo porque você não pediu ajuda na hora que deveria ter pedido. E posso falar uma coisa aqui: quanto mais você demorar a pedir ajuda, mais trabalho vai dar para depois restaurar aquilo que morreu. Quanto mais tempo demorar a pedir, mais vai ser trabalhoso. Então peça ajuda rápido.
se você não pedir ajuda, isso pode ser tarde demais. Eu já ouvi casos de pessoas que se intoxicaram com remédio, não aguentaram a pressão e se trancaram dentro de um quarto. E algumas conseguiram chegar a tempo, fizeram uma desintoxicação geral e salvou a vida. Outras, porque não conseguiram ter força apesar de querer. Porque uma pessoa que se envenena, uma pessoa que ela toma remédio, chega uma hora que a consciência dela diz na hora final: tá errado, não faz isso. Só que ela não tem mais força para pedir ajuda. E porque ela não tem mais força para pedir ajuda, ela acaba morrendo. Não chegue a esse estágio de não ter força para pedir ajuda. Peça ajuda quanto antes, para você salvar sua liderança e o seu relacionamento com Deus. Número 2. Quando pediram ajuda, o homem de Deus disse para eles o seguinte: olha, então faz o seguinte, traz aqui um pouco de farinha. Farinha, ela representa a palavra. Em primeiro lugar, a palavra tem outro significado. Esteja exposto à palavra que você recebe. Existem pessoas que elas estão cansadas de saber o que tem que fazer, estão recebendo ministração, ensinamento, aconselhamento, estão sempre recebendo a palavra, mas o seu coração não se expõe à palavra, de modo que a palavra ela seja enxertada na sua alma. É o que diz Tiago. Para você salvar a sua alma, você precisa deixar a palavra ser enxertada dentro de você. Tem gente que a palavra está vindo e ela fica só do lado de fora. Ela não é enxertada, ela não é colocada dentro do caldo, ela não é colocada dentro da panela. A maioria das coisas que você tem enfrentado na sua vida e na sua liderança, você já sabe através da palavra o que você tem que fazer. O problema é que isso que você já sabe que tem que fazer não está sendo enxertado dentro de você, você não permite entrar. E é por isso que nós olhamos domingo após domingo, e semana após semana, você prega e prega e prega e prega e prega e prega, e a vida das pessoas continua a mesma coisa. Mas por que continua a mesma coisa? Que palavra é essa? É porque as pessoas elas não permitem a palavra ser enxertada. E o terceiro ensinamento para eu poder tirar o veneno da panela e livrar minha liderança. Quantos querem livrar sua liderança? Digam aleluia. Renove os seus votos. Renove a sua fé. Renove a sua aliança com Jesus. A farinha, ela representa a palavra, e a farinha, ela também representa Jesus. A farinha, ela era feita de trigo, e Jesus é o grão de trigo que, caindo na terra, morreu para poder gerarmos muitos frutos. Existem líderes que estão precisando renovar o seu voto e a sua liderança e o seu relacionamento com Deus. Renovar, porque isso se perdeu em algum momento. É igual a casamento, que a pessoa está casada no papel, mas ela não tem mais intimidade. Está casada no papel, mora debaixo da mesma casa, mas são colegas, são amigos. Tem gente que está casado no papel, diz eu sou cristão, vem na igreja, mas a intimidade já perdeu há muito tempo. Então tem que renovar os votos, porque Jesus é a farinha que, se você colocar dentro da sua panela, ela salva a sua vida, a sua liderança, a sua família e o propósito de Deus para a sua vida.